meu amigo e minha amiga, boa tarde. Mais um programa aqui, TV Fala Crente, entrando na sua casa, na sua empresa, no seu carro, talvez aí na academia, você treinando, né não, Pastor João? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Pastor João aqui, esse ilustríssimo metralhadora que tá, ó, hoje ele tá afiado, hein? Lia, já estava com saudade. Também. Uma semana sem o programa, eu sei que eles também estavam. Eu quero te perguntar, quem está conosco hoje? Hoje está com a gente duas pessoas, assim, que a gente tem muita honra de receber. A primeira delas, o pastor Gabriel Marques, trazendo um tema bem pesado, mas importante de ser falado. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Fique à vontade, fala sobre tudo aquilo que o senhor tem vontade de falar, aquilo que o senhor experienciou e a importância de falar sobre esse tema pra gente, tá? E também está com a gente aqui, nada mais, nada menos que um dos maiores advogados que a gente conhece, o Dr. Janderson Kozlovski. É um prazer, Dr. Janderson, ter o senhor aqui com a gente para falar sobre esse tema, abordar essas questões jurídicas que são importantes para a gente, para o nosso público. Fique à vontade, não poupe a verdade, a gente quer ouvir aquilo que é necessário como público cristão, como público também que está aí na rede social e que pode passar por uma situação como passou o pastor Gabriel Marques. Então, vai ser, hein, pastor João? Vai bombar. Vai, fica ligado, hein? Hoje no TV Fala Crente nós vamos abordar vários temas polêmicos, mas todos dentro da verdade, dentro da palavra e com uma coerência, porque nós estamos hoje repleto de homens e mulheres. Temos a Lia, que é a nossa comentarista, temos o pastor Gabriel Marques, hoje vai trazer um tema aqui bastante triste, mas que precisamos falar. E o nosso grande advogado, Janderson. E vamos para o primeiro tema, mas antes, já curtiu o Instagram? Já seguiu o YouTube? Não deixe de vir aqui, nós estamos começando e precisamos muito da sua ajuda. Vai lá, compartilha, comenta, faça com que a nossa página atinja outros lugares em outros momentos. E vamos para o primeiro tema. Esse tema aqui, Jojo Todinho ganha PT na justiça, após afirmar que o partido tentou comprar seu apoio. Lia, quer começar? Posso. Aborda para nós aqui, eu acho que o isso ouvinte quer saber. Não é novidade para ninguém, a gente vive num país da política, que a política trabalha assim, os partidos... Será que o PT tem esse perfil de comprar? Ah, que isso, né? Oh, meu Deus. Tá aí, tanto tem que ela ganhou a causa dela. O próprio desembargador fala que foi muito genérica aquilo que o PT tentou argumentar sobre as evidências que ela trouxe da proposta que foi dada a ela, e ela ganhou. Pastor Gabriel, o que o senhor tem a falar desse fato? O que esperar do PT, né? Eu acho que não vi nada demais aqui, a gente está acostumado a ver esse fato do PT, mas, pastor Gabriel, você acha que foi justo? A justiça foi feita, teve alguma injustiça, ou realmente a Jojo Todinho estava certa? O que o senhor tem a dizer para nós? É basicamente que a Lia acabou de afirmar que é algo incomum que acontece não somente no PT, mas em diversos partidos, no meio da política. Tudo, eu não digo tudo, né? Eu afirmo que tudo se compra de forma literal. Eu também não posso generalizar que tudo se compra. Mas hoje em dia se compra voto, se compra apoio, se compra cadeiras. Então, para mim, não é nenhum tipo de novidade. Ainda mais vindo do PT. Doutor, acho que o senhor é a pessoa mais indicada para falar isso aqui. Bem, boa tarde a todos, né? O que acontece, em tese, é que a grande massa artística atual apoia ao PT. Por quê? Primeiramente porque existe a questão da Lei Rouanet. Não somente a Lei Rouanet, mas também a Paulo Gustavo e dentre outros incentivos à cultura. E todos eles são beneficiados diretamente com isso. E quando essa classe artística ela é procurada, é para que ela possa prestar apoio diretamente ao partido que está, ou o poder, aquele que está com poder no governo, para que possa trazer
para ele benefícios. E você vai falar no nosso nome, você vai nos proteger, mas com isso também você tem que falar, né? É o toma lá da cá? É, o famoso toma lá da cá, né? Mas nós vemos nesse contexto, nessa cena, uma demonstração de caráter muito grande. Primeiro, uma demonstração de caráter. E a outra é a demonstração daquilo que a pessoa entende como certo e como errado, por ela não querer se dobrar a um mando ou desmando de um governo. E também, né, doutor, a questão de você entender que a cultura transcende isso. Infelizmente, a gente vive num país, né, pastor João, que a gente acaba rotulando a cultura. O MPB, a bossa nova, enfim, essas linhas. Ah, não, isso é de lado A, isso aqui é de lado B. E isso aí mostra que o artista ele precisa ter a identidade dele, independente da política. Não quer dizer que ele tem que ser isento à política, de não participar, de não manifestar opinião, mas não da maneira que muitas das vezes a gente vê artistas, principalmente do lado do PT de esquerda, se manifestando como uma imposição. Né? Hoje você vai num show, até antigamente, de grandes artistas de renome, Caetano, enfim, sempre tem uma linha ali pontual, política, querendo, às vezes, até diminuir quem não concorda com a sua visão política. E o Brasil hoje está dividido. A gente vive um país que você não consegue nem mais. Quem é anti-PT não usa nem mais uma roupa vermelha. Quem é a favor da direita se usa a camisa do Brasil. Quem é de esquerda não usa a camisa do Brasil. Justamente por isso. E isso que o senhor falou. Ver isso acontecendo é muito legal, porque a gente tem um ar de esperança aí, sabe? Eu acho. É importante falar, pastor João e Lia, é que a cultura, naturalmente, ela é vista somente com as pessoas que escutam a MPB e colocam o povo periférico sempre às margens de qualquer situação. E o fato da Jordana, a Jojo Todinho, ela se insurgir contra, sendo ela vinda do povo periférico, e ela também vem nesse contexto batendo e trazendo a cultura. E hoje ela tem mudado. Você pode perceber que ela não mudou somente esteticamente, mas ela tem mudado a postura, na sua postura, ela tem mudado também no conhecimento, que ela tem buscado conhecimento, ela luta por esse conhecimento. Esse empoderamento da mulher, né, nesse contexto, eu acho muito válido por parte dela. E ela fala não. Ou seja, nem tudo tem preço. Hoje é 13 de junho. Eu profetizo que um dia a Jojo vai se converter. Amém. Eu vi um depoimento dela, na qual ela fala que ela luta com ela mesma, contra a carne. E eu vi verdade, o desejo de um dia aceitar Jesus como Salvador. E eu profetizo que um dia, Jojo, você vai estar no altar um dia pregando a palavra, porque você é uma mulher de posicionamento. E parabéns. Continue assim, que Deus vai continuar te honrando, se Deus quiser. Vamos para o próximo tema. O próximo tema agora, mais um caso de covardia. Mulher é agredida pelo ex-namorado em Realengo. Pastor Gabriel, comenta para nós sobre esse fato, desse covarde. Então, existe uma passagem na Bíblia que eu já vi diversos pastores abordando assuntos como esses, né? De violência dentro de casa, em casamentos, tanto como pais, filhos, enfim, familiar no geral. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Tudo espera? Não. Tudo suporta, não. Porque a Bíblia também afirma que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Essa mulher, alguns religiosos afirmam, lhe agrediu, perdoa. O amor tudo suporta. O amor não deve suportar, porque dentro da vontade de Deus para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, o que fere a perfeição, que é a vontade de Deus para a minha vida, para vossas vidas, que vai contra o que Deus tem planejado para mim e para essa mulher, para todos que são casados, enfim, deve sim ser denunciado. Verdade.
Doutor Janderson, comenta para nós o que o senhor vê de um covarde que agride a ex-mulher. Bem, eu sou suspeito de poder falar sobre violência contra a mulher, no sentido de ser um grande defensor das mulheres. Como presidente do Instituto Nacional de Combate à Violência Familiar, nós temos um trabalho muito grande na prevenção e também na defesa da mulher e também ajudando a mulher juridicamente falando. O Instituto ele trabalha justamente para que esses tipos de tragédias não aconteçam. E hoje, a mancha criminal, porque são criminosos, isso é um crime que se comete, tem aumentado cada vez mais. Quando você olha o contexto de feminicídio, que tem aumentado dia após dia, violência contra a mulher, isso tem acontecido dioturnamente. O problema é, nós vamos continuar olhando isso, nós vamos continuar observando essas matérias, e até quando que nós não vamos fazer nada? Porque nós podemos fazer alguma coisa, pastor João. Verdade. Nós podemos nos manifestar, insurgir contra isso. Só que depende de nós. Porque nós precisamos amadurecer a nossa ideia, porque o machismo ele está arraigado. E muitas pessoas acham que o machismo estrutural ele vem desde a época da Bíblia. É mesmo? Então eu faço uma pergunta. Por que Cristo disse, por que foi falado, vós maridos, Pedro fala isso, né? Vós maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja? Paulo fala isso, né? Então, assim, e dentre isso, algumas outras questões são faladas. Vós maridos, coabitai com as vossas mulheres com entendimentos para que as vossas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se eu não tiver entendimento, as nossas orações também são interrompidas. Então, são questões que nós temos batido dia após dia, e as pessoas falam que a Bíblia aborta, é machista e ela apoia esse tipo de violência. Não. Lia, eu só vou dar um adendo aqui que o pastor falou a respeito de que a mulher tem que perdoar. Aqui, no caso, ele é ex. Ela não tem que perdoar ele. Ela tem que denunciar, mas não, é a sua posição, e assim, o que me assusta sempre, até que o doutor falou, é a recorrência, né? Porque se você for ler a reportagem, ele já vinha ameaçando, ele manda mensagem. Eu acho, o que me assusta é essa sensação de eu posso fazer. E não foi a primeira vez. E é a sensação de eu vou mandar mensagem, eu vou continuar ameaçando. É o ciclo da violência, né? É, exatamente. Não só o ciclo dela, mas eu não sei, doutor, se existe também um ciclo do comportamento do homem. Sim. Porque, assim, você vê que são sempre o mesmo caminho. Talvez a mulher quer sair daquela relação, e aí ele não aceita, e aí ele começa a mandar mensagem, começa a perseguir, Eu vi esses dias um pai segurando uma criança porque brigou com a esposa pela janela. Acho que é o 5º andar, o 4º andar. Então, assim, você percebe que o ciclo da violência do comportamento masculino também, que a gente está falando do homem e mulher, também se repete. É sempre o mesmo caminho padrão, ali, sabe? É padrão. É o padrão. É um covarde. Todas as vezes que eu vejo alguma matéria, que eu vejo um rosto de uma mulher apanhando, eu vou sempre estar trazendo um alerta para vocês. Cuidado para quem você leva para dentro de casa. Olha a cara da tralha. Toma cuidado. Pensa na tua família, pensa no teu futuro. Será que um cara desse tem condições de dar uma vida boa? Tem condições de constituir uma família com você? Então cuidado, mulheres, com quem vocês estão se relacionando, para que depois não venha acontecer. Ela ainda está viva, e quantas estão morrendo todos os dias, tá? Vamos para o nosso próximo tema. Esse vai dar polêmica. Esse tema aqui eu gosto. Rapaz, a Jojo Todinho tá muito diferente, mano. Tá linda ela, né? Você tem que é uma artista americana, vamos lá. Jojo Todinho. Polícia pede a prisão de Malévola, que lutaria com o Jojo em Bangu. Eu vou deixar uma mulher falar. Fala, Lia. Olha, a Jojo, eu sempre brinco muito com as minhas amigas essa questão de signo, apesar de não acreditar 100%. E a Jojo é uma aquariana, né? Ela fala muito isso. Até teve um vídeo que ela estava falando, eu sou uma aquariana e você está me atentando. Ela brincando. O lance é que eu acho formidável mostrar que a internet não é uma terra sem lei.
Isso é evidência clara. Porque começou isso dentro da internet, o doutor Jean pode falar isso, não sei se o Gabriel Marques acompanhou, começou na internet. E essa postura de ameaçar, até então a gente acha que na internet a gente está numa blindagem, a gente está com uma muralha ali. Essa evidência do que aconteceu aqui é para realmente mostrar que não é uma terra sem lei. O que você fala numa rede social, o que você comenta, você está sendo monitorado e você pode responder por isso. Agora, a situação dela agrava porque ela sai de São Paulo, acho, de onde ela mora, e vai até a entrada, o próximo condomínio da JoJo, o que configura uma ameaça. O doutor Jean Anderson pode falar isso bem melhor do que eu, porque... Pode comentar, doutor, para nós, por Bem, favor. o que acontece diretamente aqui é começa uma discussão pela internet, e é bom nós relatarmos isso, e é um pouco extenso, mas nós vamos tentar sintetizar o máximo possível. O mesmo que acontece com a questão do Ítalo Santos, quando o Ítalo Santos ele pede para que as pessoas ataquem a uma mulher que era cabeleireira dele à época, e as pessoas atacam essa mulher acaba se suicidando, é o mesmo que acontece com a Malévola, que entra no embate com um rapaz chamado Robson, que é um cabeleireiro, tá? E a JoJo, JoJo ou Jordana, né, que ela não gosta que se chame mais de JoJo, ela se insurge e vai simplesmente parabenizar ele pelo profissionalismo dele. E quando ela se insurge para poder elogiá-lo como profissional, esse sujeito, no caso essa mulher, no caso é indefinido porque no contexto ela mesma às vezes se coloca nesse ponto. Uhum. E nós temos que ter muito cuidado até no que falar, porque hoje, infelizmente, quando você coloca ela, né, quando chama ele de ela ou vice-versa, hoje, infelizmente, gera-se um problema muito sério jurídico na internet. E ela sai da cidade dela, invade o espaço aéreo, vai até a residência dela e faz todos os tipos de ameaça, vai até o local. E tem algo que acontece que é muito grave. Ela e essa companheira dela, que eu esqueci o nome dela agora, que nós estamos falando ali, que é a Malévola, e tem mais uma outra pessoa. Raíssa. Elas vão fazer um brinde. Só que no momento em que ela vai fazer um brinde, ela pega a taça e quebra a taça, a Malévola, e leva essa taça como se estivesse enfiando. Você vai beber isso aqui sim. Isso aqui é pela morte da JoJo. Então, isso foi o que aconteceu. Então, toda essa incitação de ódio, toda essa incitação feita gratuitamente pela internet, aí as pessoas, foi muito bem talhado aqui pela Lia, as pessoas acham que a internet é terra de ninguém. Existe um marco da internet. Verdade. Então, assim, tem que ser, sim, responsabilizada, e a prisão, se sair a prisão, ela é, sim, garantia até mesmo para a JoJo, é garantia, sim, para todas as pessoas, para que as pessoas também entendam que a internet não é terra sem lei e que você não pode fazer qualquer coisa. Pastor, vou te colocar numa saia justa. Aparentemente você olha aqui e vê duas o quê? Seja sincero. Aparentemente. Né? Aparentemente tem duas um sabor. Mulheres. Sabor mulher. Exatamente. Ela tem a mesma força que ela, geneticamente? Negativo. A JoJo todinho. Aí já seria uma briga desproporcional, né? Exatamente isso. E configura um crime, né? Que entra em vigor a Lei Maria da Penha. Vamos lá. Lia. Oi. Ela vai em qual médico? Ginecologista. E ela que vai em qual médico? Urologista. Acho que já diz um pouco também. Ela nunca vai saber o que são exames femininos. Pastor João, e é importante salientar o porquê que foi feito na DEAN, na Delegacia de Mulheres. Mas elas não tinham relacionamento. Existe uma convenção de Viena em 93 e a convenção de Belém do Pará que fala justamente sobre a questão da violência de gênero, a violência praticada contra a mulher. Qualquer tipo de violência praticada pelo ódio, incitação pelo ódio. E é por isso que ela também está sendo processada diretamente. Então, as causas hoje dela estar sendo processada pautam justamente pela violência de gênero, diretamente. É o fato dela ser uma mulher, sabor mulher, como se fala, mas ter toda a genética de um homem corrobora diretamente para isso. Verdade. Que a justiça seja feita, que ela pague pelo que ela falou, que ela cometeu. Vamos para o próximo, que também vai gerar polêmica. Eita.
Presidente Lula faz um discurso acalorado, dando a entender, incentivando o assassinato do Flávio Bolsonaro. Eu vou deixar aqui os nossos participantes comentarem, mas depois eu quero falar no final. Quero começar pelo pastor Gabriel. Gabriel Marques, comenta para nós o que o senhor acha desse fato. Não dá para tolerar, vindo de um presidente da República, e seja lá qual for o país que esteja sendo presidido, não dá para tolerar. Porque isso ele dá margem para os criminosos do nosso país continuar assassinando, continuar matando, e isso dá margem para que se aumente o índice, doutor, de homicídios em nosso país, e inclusive em nosso estado, onde o nosso presidente, futuro presidente, Flávio Bolsonaro, reside, né? Nós não estamos falando de um conto, mas de uma triste realidade que hoje o nosso país, inclusive o nosso estado, está vivenciando com alto índice de violência, e um presidente da República ter uma atitude, uma má postura como essa, é algo inadmissível. Estamos em ano de eleição, né? E o que me deixa para morrer é que tem pessoas, infelizmente, do nosso meio cristão, do nosso meio evangélico, que ainda votam nesse sujeito e nesse camarada, né? A Bíblia diz que o diabo ele vem senão para roubar, matar. Aí ele fala sobre assassinato, sobre matar Flávio Bolsonaro, roubar, matar e destruir. Então, esse camarada ele está sendo usado por Satanás. Ele quer ver a morte, ele quer ver a destruição. Ele não vem para apaziguar. Observe que, após a ida do Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos com o senhor Donald Trump, né, na tentativa de pôr o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, observa que, de imediato, no início disso tudo, ele vem tentando fazer rodeios para impedir que isso possa acontecer. E uma das entrevistas, ele afirma que os criminosos do Brasil, ele diz, os nossos criminosos. Ou seja, ele tem um lado. E atualmente, não é eu que estou afirmando, não é os cidadãos que estão afirmando, mas é ele, com as suas falas, falácias e atitude. O Lula, aparentemente, ao que se dá a entender, ele está ao lado do crime. Verdade, verdade. Doutor, comenta para nós vamos estrear, já encerrando, porque o meu tempo já passou. Ele está incentivando, sim ou não? Excitando, sim, a violência diretamente. Mas o que esperar de um presidente que mata uma paca para que possa comer? Ele compara uma paca, que é amplamente proibido, a uma pessoa também, vamos colocar dessa forma. Por quê? Se é proibido matar a paca, ele faz, e se está o assassinato, tanto faz. Doutor, é proibido roubar? É proibido roubar. E eles não roubam? Bem, isso aí é o que dizem. Eu não posso... E a grande verdade é que ele faz um comparativo horrendo e a excitação à violência maior ainda na internet, né? Mas o que esperar disso tudo? Se a juíza, hoje, uma juíza que está para poder julgar um júri tão importante, aplica uma questão de gênero para uma mulher, e dentro do plenário existia uma outra mulher que estava sofrendo violência com medida protetiva garantida, resguardada, e não foi em momento nenhum falado, citado. Só fala simplesmente de um outro lado. Lia, vou passar para você. Repare que quando ele está falando, todo mundo aplaudindo. Vamos para o âmbito do evangelho. Quando a gente está lá na frente, nós somos líderes, e a gente fala, dá glória, tal, dá aleluia, e incentiva, o povo vem junto. Isso é dentro do âmbito de igreja. Mas quando um líder incentiva a maldade, ele carrega um monte de maldade dentro daquele povo ali. E é assustador, né, pastor João? E esse vídeo chega em pessoas maldosas.
que não tem pudor, não tem medo, tá nem aí para a justiça, quer porque quer a derrota do Flávio. É perigoso, Lia. É perigoso. Até porque a gente tem um histórico de tentativa de assassinato já a um candidato naquele momento à presidência e que foi presidente e que até hoje nunca mais conseguiu ter a sua saúde 100% em detrimento daquilo que aconteceu. E não é sobre direita e esquerda, e eu espero que quem nos assista que seja de esquerda, vocês com certeza são inteligentes, têm senso crítico. Isso aqui não representa vocês, porque uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece os seus princípios, jamais vai aplaudir ou compactuar com uma colocação como essa, porque da mesma forma que aconteceu com um lado, pode acontecer com o outro. Então, quando a gente fala, o que me assusta é quando esse discurso da política, quando a gente tem as nossas diferenças, é lógico que a gente vai viver num país que a gente tem o tamanho dimensional do Brasil, não tem como a gente ter paridade, igualdade em tudo que a gente pensa. Dentro da nossa casa a gente não pensa igual, mas quando isso sai de um limite chamado respeito, e como eu falei, o limite mesmo daquilo que você tem que falar, daquilo que você tem que pensar, é uma inconsequência absurda. Ele, como presidente da República, ele é presidente de todos. Tanto que quem votou nele ou não teve que engolir a seco quem não votou, que ele foi eleito presidente, né? Mas uma coisa é uma pessoa sem nenhuma escolaridade ou sem nenhuma posição, até erroneamente falar que morra. Mas o presidente da República, num pleito eleitoral, onde o que vale é a competição da situação e não a morte de ninguém... O que esperar? O que esperar de um presidente? Ele sabia, né, pastor João, que ele estava sendo filmado. E o fato dele estar sendo filmado, ele sabe que isso vai para as redes sociais, vai para a televisão. Vai replicar. Isso aí já amplia. Então ele está excitando o ódio, ele está gerando ódio nas pessoas para que as pessoas possam praticar esse crime. Ele simplesmente está excitando as pessoas a cometerem os mesmos crimes que foram praticados contra o pai do... ensinando uma procuração em branco, Aí eu faço a pergunta aqui para vocês. Imagina se fosse o Flávio fazendo isso aqui. Estava preso, se fosse o Flávio. Então esse foi o TV Fala Crente na parte do pastor João. Hoje eu vim a caráter, porque logo mais tem Brasil e eu tô torcendo pro meu país, pro nosso time meter uma goleada. E eu agradeço a vocês. E agora eu convido a nossa apresentadora, Lia Mendes. Vamos embora, vamos com tudo. Tamo junto. E dando continuidade aqui nas notícias, né, pastor João? Mas antes, é claro, pedir a você que está aqui nos assistindo, que ainda não nos segue, para ir lá no nosso Instagram, nos seguir, comentar. Já tem bastante vídeo lá, né, pastor João, para você deixar a sua opinião, o que você pensa, o que você acha. Vai ser muito importante ter vocês com a gente e também é importante para a gente ter a sua seguida lá, tá bom? Então vamos entrar nos nossos temas aí, porque tá seríssimo o tema de hoje. O Fuxico Gospel aí trazendo vários temas importantes. Pastor denuncia cantor gospel após receber supostas mensagens de cunho sexual nas redes sociais. Quando eu vi essa reportagem, eu falei, meu Deus. E nós tivemos, assim, a oportunidade de trazer o pastor Gabriel Marques, vítima, né, nessa situação, para estar aqui conversando sobre isso, falando mais abertamente, porque muitas das vezes a gente lê uma reportagem, a gente lê uma postagem, a gente não tem a dimensão do que aconteceu, do que realmente foi. E a gente está com ele aqui, com o pastor Gabriel Marques. Obrigada, pastor Gabriel, por abrir essa oportunidade de falar sobre esse tema, trazer à luz o que de fato aconteceu, como ocorreu, como o senhor está lidando com tudo isso. Fique à vontade, a gente está aqui para te ouvir, para experienciar isso, mas eu queria começar perguntando se isso foi logo de início, essas abordagens, como aconteceu, como foi feita, e aí a gente vai dando seguimento aqui. Pode falar aí. Lia, após o Fuxico Gospel publicar essa matéria, em vários comentários eu notei a dúvida do público. Como que a conversa chegou a esse nível? Vamos lá. O fato de eu estar denunciando um ato como esse, isso não significa que eu esteja impedido de dar continuidade na conversa. Por que eu dei continuidade na conversa? Primeiro fator, tópico, em busca de esclarecimentos. Segundo,
em busca de uma solução adequada e para registro dos fatos e do que estava sendo dito. Fato. Né? Ah. E até para fazer uma denúncia sólida, eu preciso ter provas. Materialidade, né? Materialidade. Muito bom, pastor João. Aqui está o doutor e eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, quando os senhores querem pegar um pedófilo, um estuprador, um abusador, a gente dá margem para ele. Marca encontros, alinha conversas e ali nós vamos juntando as provas. Não, doutor, o senhor me corrija, por favor. Não, tá certíssimo o que você está falando pelo seguinte, precisa de materialidade para que nós possamos comprovar o dolo daquela pessoa que vai estar cometendo aquela situação, aquele ato. Então, o ato cometido por ele, nós temos que entender que é um ato gravíssimo. E o que você fez de dar continuidade à conversa, você não estava errado. Você está amplamente correto, porque senão você não ia ter evidências, materialidade e não iria comprovar o dolo diretamente dele. E, okay? doutor, aproveitando esse gancho que a gente passou para o senhor, numa situação como essa, onde você recebe uma mensagem de cunho sexual, qual é a infração penal que configura, no caso que a gente está trazendo do pastor Gabriel Marques, mas o senhor também pode explanar outras situações, até para a gente orientar os nossos telespectadores, pais, mães, avós, que sabem que a gente, infelizmente, a gente tem essas abordagens em redes sociais, né? O Código Penal, ele vai nos relatar, no artigo 216-A, que o assédio sexual, ele só é constituído por meio de situação hierárquica, ou seja, quando há uma hierarquia. Se, por exemplo, se o dito pastor, esse senhor, ele tivesse algum posicionamento hierárquico acima do pastor Gabriel, o que não é o caso. Nesse contexto, entra-se o artigo 215-A, que tem uma definição diferenciada, que é a importunação sexual, que é quando ele procura o Gabriel, o pastor Gabriel, perdão, quando ele emite fotos, quando ele emite vídeos, isso chama-se importunação sexual. Importunação sexual. E no caso, Gabriel, a gente vai fazer esse bate-bola que acho que fica interessante. No seu caso, o que é essa situação para o seu âmbito familiar? O senhor é casado, tem a sua família, seu casamento, o senhor é pregador, né, do evangelho. Como que foi? Quais são os impactos? Tanto impactos físicos, porque a gente sente no nosso corpo quando a gente passa por uma situação como essa, emocionais, espirituais, sentimentais, a sua relação, o seu casamento, se o senhor puder trazer isso para a gente, né, para a gente conversar também e as pessoas entenderem, né, o quão profundo vai esse tipo de ação, né, de atitude das pessoas. Lia, eu nunca me vi dentro de um cenário, e eu nunca passei por isso, né? E o que me leva a trazer esse fato à tona e tornar público é que não feriu somente a mim, mas feriu a minha casa, feriu a minha família. Sim. A todo momento a minha esposa estava ao meu lado, acompanhando desde o início tudo o que foi dito por esse cidadão. O que me chama a atenção é que o cara é tão psicopata que não tinha nada demais no vídeo que ele comentou. E vocês sabem o que foi dito por ele, de forma totalmente desrespeitosa e importunista. Um vídeo meu cantando dentro da igreja, eu estava louvando ao nome do Senhor, e ele mirou em uma parte do meu corpo e afirmou tudo aí que vocês já viram e que estão acompanhando. Cheguei em casa, após o culto, peguei minha esposa, falei, amor, olha o que está acontecendo. Ela falou, meu bem, mas como assim? Por quê? Vamos lá. Existem pessoas que são homossexuais, que me seguem diariamente, pastor João, mensalmente, pedem oração. E eu nunca fui do tipo de pastor que camufla o evangelho para te ganhar. A gente prega a verdade, mas prega com amor. E
eu nunca sofri falta de respeito dessas pessoas que me seguem, que são homossexuais e que também vão à nossa igreja, frequentam os nossos cultos, estão buscando a libertação, né? E quando eu me deparo com um fato como esse, de um cara que eu nunca vi na vida, que eu não sei de onde veio, de onde surgiu, e o porquê dele falar isso para mim, isso me deixou muito chateado. Me feriu, né? Essa é a palavra certa. Me feriu, porque se fosse ao contrário, se fosse eu como pastor, e eu digo isso porque eu estou sofrendo muitos julgamentos por ter exposto o errado. Para alguns, eu deveria abafar, jogar para debaixo do tapete. E estão me chamando de pastor justiceiro, algumas pessoas alegando que eu quero fama em cima da desgraça alheia. Mas desgraça foi o que ele fez comigo. Desgraça foi o que ele fez com a minha família. Não me respeitou como pastor, um camarada que sobe em cima do altar. E isso tem que ser sim denunciado, né? Um camarada que viaja em nome do Senhor Jesus, e isso não envergonha só ele, porque se fosse por ele, eu pouco me importava, mas eu como pastor, casado, seguindo uma vida reta, digna, tanto como sujeito homem e tanto como homem de Deus, eu jamais empurraria para debaixo do tapete e deixaria passar. Então foi isso que me motivou a dar margem, a dar corda, e ele mesmo se enforcou. Ele foi tão cara de pau que logo após a denúncia, ele foi para a sua rede social para afirmar que a sua conta supostamente tinha sido invadida. Mas o invasor não foi o suposto invasor que pegou o telefone celular e gravou a calça marcando o órgão, a genitália dele, né? E então, com tudo isso, eu procedi junto com o meu advogado, fizemos o boletim de ocorrência concernente à importunação sexual, né? E isso me acabou agravando no meu emocional, porque eu já estou há 9 meses dentro de uma situação muito triste, muito constrangedora para mim. Eu perdi um filho, doutor. E além da dor da perda, eu estou sofrendo três dores, na verdade. A dor da perda, a dor de ter o direito de ser ceado, de poder enterrar o meu filho, e a terceira dor é a dor de não saber o que de fato fizeram com o corpo dele. Então, observe que eu estou com o meu emocional já totalmente abalado há 9 meses. A gente tentando se manter dentro dessa nova realidade. Nem acabei de vivenciar o meu luto como um pai, um filho que foi planejado, enfim, todos devem ter acompanhado nos sites midiáticos e canais televisivos. E agora me sobreveio esse grande problema, né? Essa importunação sexual, essa falta de respeito, não somente comigo, mas com a minha família. E, doutor Jean Anderson, a gente sabe que acontece muito desses casos de importunação sexual, assédio sexual. E eu queria perguntar para o senhor, quando fala sobre o homem experienciando isso, como viveu o pastor Gabriel Marques, como que é mais desafiador, não, para um homem expor isso, ir atrás de justiça, como bem falou o pastor Gabriel Marques, ele se colocou no local de exposição, porque o que é errado, e o que é certo. Mas olha só, o quanto as pessoas ainda revitimizam a vítima ou a pessoa que sofreu aquilo. E eu queria saber do senhor, que tem essa experiência, como que é realmente mais difícil para o homem, esse trabalho, como é feito, como é realizado? Bem, vamos lá. Quando a criança nasce sendo menina, a primeira coisa que o homem fala costumeiramente é: prenda suas cabritas porque o meu bode está solto. A cultura machista ela já inicia nesse contexto, ok? Passado sobre isso, qualquer situação que aconteça com um menino, porque se fala muito sobre o estupro de vulnerável
quando é com meninas. Mas muitas das vezes acontece com meninos, mas quando ele sai com uma mulher mais velha, alguma coisa do gênero. E as pessoas não conseguem se perceber isso. Por quê? Porque ele é menino, está lá fazendo, tem que fazer sexo mesmo e acabou. E quando o homem, por sua vez, ele relata e denuncia que está sendo assediado não porque tem o contexto hierárquico, mas que ele está recebendo uma importunação sexual, isso acaba insurgindo para a sociedade como sendo algo oportunista. Mas oportunista está sendo porque eles não calçam os seus sapatos, não vestem a sua roupa, não sabem o que você está passando. Então é muito fácil você falar quando você não vive aquilo que a pessoa está experimentando. Não somente isso. O cenário gospel hoje, nós temos que entender que a igreja, ela é um hospital. Ela veio justamente para que pudesse amparar as pessoas que estivessem passando por debilidade na sua vida. Mas, infelizmente, hoje, a igreja está virando o hospital do hospital. Porque as pessoas estão vindo somente para a igreja através dos seus carismas, para que eles possam ter rentabilidade. E não mais para que possam ser tratadas ou cuidar de outras pessoas, como o escândalo que teve agora do próprio pastor, que saía para poder beber, e não somente saía para poder beber, fez a prática do dar ou desce com a menina que estava sem dinheiro. Ou seja, aquilo que era para poder transformar a vida de pessoas está sendo utilizado para destruir a vida de pessoas. Doutor, é o que eu sempre digo em muitas ministrações. Eu tenho uma pergunta ali depois. Pode. Que nós precisamos ser curados para depois curar. Senão a gente fica numa sequência de sofrimentos, né? Pastor João, o senhor tem uma... Não, só uma pergunta, uma curiosidade. Pode falar. Ele já tinha alguma intimidade contigo ou foi do nada? Foi de forma repentina, pastor. Não, mas você já conhecia ele antes? Nunca conheci. Eu nem sequer sei quem é esse camarada. Então dá para perceber que ele possa estar fazendo com outras pessoas também, né? Pastor João. Porque é uma coisa bem... tipo de quem exato. faz com muita gente. E entra, pastor João, exatamente viciado. o que o doutor Janderson falou, dessa questão hierárquica, que as pessoas acabam, aí configuram o assédio sexual, como bem explicou aqui o doutor Janderson, sai da importunação e vira um assédio, porque as pessoas, esse lugar do alto, né, do altar e tal, a pessoa acaba tendo uma dominação ali, né, sobre outras pessoas, que a gente não vai ter nem ideia do que já pode ter acontecido, como bem pontuou o senhor. O pastor Gabriel Marques deveria estar sendo aplaudido pela maioria por trazer a evidência... Trazer a luz. A luz, aquilo que aconteceu. E agora, doutor Janderson, como é que vai se proceder esse caminho na parte jurídica? Porque espiritual, eu acho que... Bem, espiritual, esquece, não existe. Espiritual tem que ser temor amparo para ele e para a família dele. Exato. Tá? E emocional pastor. também. E emocional, né? também. E nós estávamos conversando e ele pediu ajuda do Instituto. O Instituto vai ajudá-lo com relação a isso. Nós estamos colocando advogados do Instituto para poder estar amparando ele, estar caminhando. Então o Instituto do senhor também abarca situações que acontecem com homens também. Sim. A questão do direito é para todos. Se aconteceu, nós vamos correr atrás disso e ele vai ser citado e vai ter que responder com relação a isso. Eu queria deixar um momento aqui, rapidinho, para falar sobre essas questões que acontecem no mundo evangélico. A gente tem que parar de achar que a gente vive num mundo perfeito. O mundo cristão e o mundo evangélico, como bem disse o doutor Giannis, o pastor João, ele veio para os doentes porque os sãos não precisam de médicos. Mas a gente precisa entender que a gente vive em uma sociedade com pessoas boas e más, com pessoas com caráter e sem caráter. E a gente tem que parar, porque a gente é da igreja, porque a gente serve a Deus, de relativizar o que é certo e o que é errado. Enquanto a gente, como bem disse o pastor Gabriel Marques, jogando para baixo do tapete aquilo que, de fato, tem que ser tirado, porque quando você vai dar faxina em casa, você tem que levantar a cadeira, você tira tapete, você limpa o ambiente onde você está. Então, assim, me assusta, eu venho de uma família cristã, me assusta o caminho pela qual o evangelho está indo, dessa normalidade. Do que é certo virar errado, do que é errado virar certo. Não, depois a gente conversa sobre isso. Não, depois a gente fala sobre isso. Enquanto que Jesus ele veio para trazer luz. Quando os pecadores chegam para Jesus, os fariseus, com a pecadora,
Eu acho isso muito legal, porque Jesus começa a escrever no chão o pecado deles, de fato. Jesus está dizendo, olha, vocês não podem falar nada. Mas Jesus, ele coloca aquela mulher no lugar de conserto. De forma muito sábia, como o próprio Jesus é, mas ele diz para ela, minha querida, você também precisa trilhar um caminho certo. Não é? Não peques mais. Me deixa muito assustada. Eu acho que a gente precisa começar a ter um critério de... um senso mesmo, de olhar para a pessoa e não só espiritualizar tudo. Nem tudo é espiritual. Como diz a palavra, isso aí é fogo estranho, né? Tipo, tem alguma coisa esquisita ali. E muito obrigada, pastor Gabriel Marques, por falar sobre isso, trazer luz a esse tema, evidenciar. Eu confesso para o senhor que me assusta muito. Para mim, o altar da igreja, eu fui criada nisso, né? Eu participava de grupo de dança quando eu era adolescente, e a gente tinha que jejuar. A gente tinha que relógio de oração ali entre as 7 e as 8 que dançavam. A gente ia fazer uma apresentação, não podia subir de qualquer jeito. E hoje a gente está vivendo deixa a vida me levar para dentro do mundo cristão, e que é complexo e é completamente antibíblico. Porque Jesus, ele diz que a porta é estreita, né? Então, é desafio. A gente vai viver esse desafio. Mas, assim, que bom que vai ser amparado pelo Instituto do Dr. G. Anderson. Que bom que você está podendo falar sobre isso. E não se acanhe pelas pessoas que vão dizer que você usou isso, porque isso... Ninguém quer receber fama dessa forma. Lia, e é nesse ponto, né, que eu queria chegar aqui com vocês. O que me traz aqui, e o que me levou a publicar isso, não foi em busca de fama. Eu sou um homem, gente. Eu não queria buscar fama em cima de um fato como esse. Sou um homem casado. Eu sou um pai de família. O que me trouxe a tornar isso de forma pública, e o que me trouxe aqui hoje no TV Fala Crente, nesse sábado, no dia de hoje, foi para trazer conscientização para as pessoas que passam por essas mesmas coisas, que não têm coragem de denunciar, talvez pelo medo de não serem aceitas naquele meio, pelo medo de sofrer ameaças, que acontecem muito disso no nosso meio, né? E que elas venham ter coragem de trazer à tona. Pastor Gabriel, nós estávamos conversando ainda há pouco, o senhor falou conosco com relação a uma quantia, um valor, eu acho que era de 200 reais. O senhor pode explicar isso para a gente? Exatamente isso, doutor. O cidadão, né, o referido cantor, ele ofereceu para as páginas que o denunciaram uma quantia de 200... Não, pastor João, não foi 200 mil. Não foi 200 mil, não? 200 reais. Que isso? Mas o que me chama a atenção é que ele afirmou, né? Exatamente. Que a página dele tinha sido invadida por hackers. E o porquê ele... quis pagar, né? Isso, né? É estranho, não é, doutor Jânio? Ofertar as páginas para apagar a denúncia. Mas sem brincadeira, eu tenho muito dom de discernimento. Rapidinho, Lia. Tu olha pra cara do cidadão, ele é muito firme, não, meu irmão. Não é muito firme, a dancinha que ele fez ali, ô pastor. Não, mas não era carinha. Cara, deixa eu ficar quieto pra não pecar. Aí eu te pergunto, pastor João, o senhor é pastor. Ora, se consagra, tem a sua vida ali. Quando o senhor vê uma situação dessa, entrando no Instagram lá da igreja, querendo participar de um culto da sua igreja, não precisa nem orar, né? Acho que tem coisa que tá nítido. E a gente é que tenta amenizar a situação, não querendo acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo. Nem são os olhos espirituais, os olhos carnais, né? Eu agradeço mais uma vez, pastor Gabriel Marques, doutor G. Anderson, por falar sobre esse tema, trazer esse tema, porque a TV é direcionada ao público cristão. E isso aqui está longe. O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. Então, me deixa um pouco frustrada. Quais são os valores e princípios que as próximas gerações vão ter sobre a responsabilidade do altar,
sobre subir no altar de qualquer forma. Eu sou desse tempo, pastor João também, acredito que o pastor Gabriel Marques, não sei, o doutor Janos também, né, vem de esse tempo onde você orava, você tinha um momento ali para se consagrar, para ver, né, o que você... Pô, fui convidado para pregar numa igreja. Hoje vai todo mundo de qualquer jeito. O doutor Janos falou muito bem de um pastor que bebendo e acabou cometendo um ato, né, falho. Como que a gente está vendo isso? Ato falho não, estupro. Um estupro ali. E eu vou te falar, eu acho que a gente deveria bater palmas para uma pessoa que até o pastor Silas Malafaia apontou muito, que foi a pastora Helena Raquel. Eu acredito que muitas das coisas que a gente está tendo, até mesmo, pastor Gabriel, essa coisa de ali falar que o senhor teve essa coragem, foi porque alguém também, no altar de um evento da proporção dos Gideões, falou, olha, acontece e a gente tem que denunciar. Então, assim, parabéns pela sua coragem, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua esposa, porque como mulher, eu sou mulher, o quanto isso afeta a gente, mesmo ela sabendo do seu caráter, de quem o Senhor é um abuso, é uma invasão da privacidade, do espaço familiar, que beira a ojeriza mesmo, sabe? Que bom ter o Instituto também amparando, porque é um instituto sério. Doutor Janos, eu queria que o senhor deixasse uma palavra de orientação. Quando isso acontecer, como deve proceder, como deve fazer, como se encontrar, se deve ir sozinho na delegacia, como deve fazer, como bem fez o pastor Gabriel Marques, dar ali uma conversa ainda para ter materialidade, como falou aqui nosso jurista, pastor João aqui. Como que procede numa situação dessa, para orientação dos nossos telespectadores? Sim, você deve diretamente, primeiro momento, constatou que está tendo algum tipo de assédio, algum tipo de importunação sexual, se você tem noção de que é algum crime pautado na questão de pedofilia, dê cordas, traga materialidades para que nós possamos levar isso à delegacia. Importante, sim, que você dê cordas para que você possa ter materialidades. E aí você vai apresentar à delegacia, você tem que prestar a queixa-crime, sim, na delegacia, tem que fazer o registro de ocorrência para garantir, sim, que essa pessoa seja presa e retirada de circulação o quanto antes. E a ida à delegacia deve ir acompanhada sempre por um advogado, por um instituto. Deixa aqui o Instagram do instituto também para, né, as pessoas que precisarem entrar em contato. Como que isso pode proceder, doutor? Bem, com relação ao arroba do instituto, é @INCVF. INCVF oficial, tá? Pode procurar o instituto, mas se for a delegacia sozinho para esse tipo de crime, vai ser super bem amparado. Ah, tá. Vai ter uma escuta humanizada, vai ser super bem amparado. E após isso, pode procurar o instituto, que nós estaremos juntos, sim. Ah, é isso aí, gente. Essas situações a gente tem que falar, a gente tem que trazer à tona, e que bom que a gente está tendo essa oportunidade aqui de conversar. Vamos para o próximo tema, porque esse tema foi forte, né, pastor João? Mas que bom que a gente pode falar e explicar e trazer evidências. Atleta evangélica Raíssa Leal assume bissexualidade e revela relacionamento. E aí começou uma polêmica. Doutor Janderson. Bem, eu sou muito suspeito de poder falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas elas têm que ter... Nós sabemos o que a Bíblia diz, está relatado lá. Porém, a Bíblia também diz que cada um, antes de ceiar, cada um tem que analisar a si próprio. A pessoa, ela pode se intitular evangélica? Sim. Não sou eu que tenho que chegar aqui para esse contexto e trazer alguma coisa para ela dizer que ela está errada ou não. Porque muitas das vezes a gente traz a lume o pecado de alguém porque o nosso é diferente. Sabe do que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo me eximir de responsabilidade de poder falar sobre o tema, mas é uma escolha dela. E a igreja, como sendo um hospital, não tem que repudiá-la pela escolha que ela fez, mas tem que abraçá-la. Ah, mas vou deixar que dentro da igreja a prática do pecado? Não. Em momento algum você não vê Cristo fazendo isso. Muito pelo contrário. Cristo, ele traz para perto, porque trazendo para perto, ele tem a condição de poder mostrar para ela
que há uma transformação. Bom. E é isso, a igreja somos nós. O Dr. Jean Anderson foi, mas nós temos aqui cadeira cativa o pastor João, que ele não tem, ele fala. E aí, pastor João? Ela é cristã? Ela se diz evangélica. Então ela precisa ser corrigida pelo seu pastor. Precisa fazer um gabinete. Precisa chamar e tomar uma disciplina. Porque ela não pode cear. Porque ela está em pecado perante a igreja. Então na igreja não existe meio termo. Na igreja não existe, eu estou falando como pastor. Né? Eu sei que o Jean está ali no lado jurídico, ele fica meio assim, né? Mas eu estou falando como pastor. Não pode passar pano naquilo que é errado. O senhor concorda com isso, pastor Gabriel Marques? Como pastor, plenamente. Deus, ele ama o pecador, mas o pecado, ele abomina. Foi comentado aqui antes da mulher adúltera. O que Jesus fez? Tacou pedra nela? Não. Corrigiu. E disse o que para ela? Vai, Não peques mais. Então, minha filha, tem que se arrepender. Tem que largar a prática do pecado. E a igreja fica com medo. Eu fico vendo, de repente, um pastor. Qual pastor que não quer hoje ter uma skatista campeã mundial, uma celebridade na sua igreja? Para ter uma divisa. Eu prefiro ter uma irmãzinha, pobrezinha, sem fama, mas fiel a Deus, do que uma artista que está levando um mau exemplo ao evangelho. É dúbio, né? Eu sinto isso. Eu sinto que o evangelho está vivendo uma fase meio dúbia, né? Antigamente assim, não, você falava aquelas coisas mais firmes, mas hoje as coisas ficam... Não, ela é evangélica. Não, ela ama Cristo, ama Jesus, gosta talvez de ouvir os louvores, fala com Deus porque ele está acessível a todos nós, mas existem regras, princípios. A Bíblia é clara para isso, né? Hoje em dia, as pessoas querem trazer a tal inclusão, pastor, para dentro do evangelho. E no evangelho nós não aceitamos inclusões, né, seculares, inclusões mundanas. Nós respeitamos dentro da lei, pregamos a verdade, tratamos, instruímos. Descartar nunca será o nosso dever, mas o tratamento, a instrução, ela é primordial. A igreja não tem a função de excluí-la, mas ela não pode participar do corpo de Cristo, ela não pode cear. Uma igreja séria jamais permitiria ela participar de uma ceia. Pecado é pecado, né, pastor? Pecado é pecado, E eu quero chamar o nosso público para comentar aí. O que vocês acham sobre isso? Concorda com o Dr. Jean Anderson, que foi mais ali? Concorda com o pastor João e o pastor Gabriel Marques, que foram mais... Sabe? Porque são pastores também, então acabam tendo que ter uma postura muito mais... Qual é a sua opinião sobre isso? Evangélico, cristão? Apenas um simpatizante ali do mundo evangélico? Porque pode acontecer. Então deixa aí seu comentário. Vamos para o próximo. Após desabafo de Maria Marçal, o pastor Marco Feliciano publica mensagem de apoio à cantora. A gente tem aqui uma crítica a ela de um evento em que ela participou, em que ela teve um comportamento no palco, uma presença de palco ali, que as pessoas acabaram rotulando até como uma cantora secular, e ela teve que vir... Houveram muitos julgamentos pesados em relação a ela, assim, até mesmo de questões de sexualidade, uma coisa muito bizarra, assim. E ela veio falando, e o pastor Marco Feliciano fala dela ser uma adolescente, dela estar nessa transição, dela não ter tido a infância, né? Então, assim, pastor João, quando a gente olha para um caso como esse, a gente viu, essa menina começou a cantar muito novinha. Ela tem 16 anos hoje, disparada aí nos sucessos da Maria Marçal. E com 16 anos, tendo que ter uma certa maturidade, que não vai ter, porque não tem com 16 anos, ninguém tem, de lidar com julgamentos tão pesados. Porque o mundo gospel, quando ele quer ser muito criterioso com algumas coisas, eles sabem ser. Como que o senhor olha essa nuance, né? Essa coisa da uma criança para adolescente, já vivendo numa explosão de fama, porque ela tem uma fama, tendo que lidar com esses julgamentos sem perder a essência da juventude, né? Ela precisa muito de um apoio familiar, até psicológico, se for preciso. Porque quem acompanha ela, eu acompanhei desde pequenininha, foi de uma família muito humilde, muito carente.
E hoje você vê um show dela, quando é bancado por uma prefeitura, R$200 mil um show dela. Quanto essa menina não está faturando? Então isso mexe muito com a cabeça, mexe muito. Antes ela queria comprar um vestidinho de 30, hoje ela compra um vestido de 50 mil, de 30 mil, de 10 mil, quanto ela quiser. Então, e outra, a vaidade faz parte do ser humano se deixar. Então assim, eu não estou aqui para julgá-la, confesso que eu não fui muito a fundo no assunto, mas ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Sim. Ninguém está aqui para criticá-la. Poderia ser eu. Se bobear eu com muito menos, vou lá e me perco. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de compaixão nesse momento, estender as mãos e ver direitinho para que a gente não venha jogá-la no mundo. Doutor Jean, se eu perguntasse para o senhor, como um instituto, né, o senhor presidente de um instituto, acredito que devem ter muitas demandas que chegam até o senhor de adolescentes que passam por momentos difíceis da vida, talvez de violência, de cunho sexual, enfim. E existe todo um trabalho quando é um adulto, né, uma mulher já madura, e uma adolescente ali, que você tem que ter todo um trabalho para não permanecer, para tirar aquela adolescente daquele ciclo de sofrimento e dor, para não ser uma adulta com sequelas do que aconteceu com ela naquele momento da juventude ou da infância. Não é o que aconteceu com a Maria Marçal, mas a gente entende que julgamentos, muitas das vezes, entram na gente até mesmo como um abuso. Porque fere, às vezes, o nosso caráter, a nossa ideologia, os nossos princípios, porque quem está nos julgando, na sua grande maioria, não nos conhece. Como advogado, como presidente de um instituto, como que o senhor encara essa questão, também cristão? Como que o senhor consegue perceber essa, como disse o pastor João, uma explosão financeira, midiática, de fama, sem que perder essa questão da juventude para que não traga sequelas no futuro, trazendo não só sobre a ótica de um presidente do instituto, mas sobre a ótica jurídica também. Como que isso pode caminhar nesses julgamentos, dessas questões todas? Bem, eu agora vou ser um pouquinho polêmico, porque a grande verdade, a maioria das pessoas que hoje a atacam são pessoas que consumiram muito das músicas que ela cantor. Não para por aí. Muitos deles são evangélicos e muitos são pastores também que atacam a ela hoje. Só que isso é culpa hoje, não da igreja, mas de muitos pastores que, para terem as suas igrejas cheias, contratam a menina para que a menina possa estar trazendo louvores, para que possa estar trazendo uma adoração e para que possa estar trazendo ao público hoje. Antigamente, a igreja era diferenciada. Ela ia para as ruas para poder evangelizar. Eram prosélitos porque eles queriam trazer as pessoas para as suas religiões. E isso antigamente era errado. Hoje, para muitos, hoje o entretenimento, quem está bancando o entretenimento hoje, o pão e circo, vamos botar como você fala dentro da política, são os próprios pastores que fazem isso. Essa menina precisa, sim, como bem falou o pastor, de uma escuta humanizada, ela precisa ser amparada, ela precisa ser tratada como uma criança. Lembre-se do JA, não fujam muito disso. O que aconteceu com o JA? Era uma criança como ela também. E o final das contas, olha no que deu. Então hoje, nós somos muito bons para apontarmos os dedos, mas esquecemos que muitas das vezes somos nós que protagonizamos isso para que esteja acontecendo tudo isso com ela. E bem o pastor Marco Feliciano ele fala isso, né? Cada imperfeição vira uma condenação, né? Então, assim, como a gente não vai perder a luz da Bíblia de sentar, acertar, consertar, mas, assim, perde-se demais, né, pastor Gabriel Marques? Quem será Maria Marçal daqui a 20 anos à frente? Né? O senhor abordou sobre o JA, né? E o JA, ele sofreu as mesmas perseguições que a Maria Marçal está sofrendo hoje. Sim. Em questão do homossexualismo, né? Enfim. O nosso meio, raramente eu vejo alguém que serve no espiritismo guerreando entre si. Eu tenho amigos que são católicos, eu nunca vejo um católico falando mal de outro católico. Eu nunca vejo um espírita falando mal de outro espírita. Só que o exército que mais se degladiam entre eles, que se matam entre eles,
E se eu estiver errado, os senhores me corrijam. É o nosso meio cristão. Sim. Meu pai falava uma coisa, pastor Gabriel Marques. A igreja é o melhor lugar para você estar, mas o mais difícil de você conviver. Exatamente isso. É uma luta de egos, de saber quem eu quero provar para o Senhor que eu estou mais certo que o Senhor. E na contrapartida, o Senhor quer me provar também a sua certeza, a sua verdade. E aí a gente, foi bem como falou o doutor Janderson e o senhor, como vai estar essa menina, que hoje é uma menina, daqui a 10, 20 anos, né? Fica aqui essa reflexão, que a gente tenha menos dedos, porque hoje é dedo, né? Porque é tudo comentário, Exatamente. menos dedos julgadores e mais senso de se colocar no lugar do outro. Menos binário, né? É. Menos binário. Gente, esses foram os temas Lia. do Lia. Lia, eu acho que independente da performance, né? Que a menina entrou no palco, Salmo 150 diz, todo ser que respira, louve ao nome do Senhor. Lá, o salmista, ele não citou, óbvio, não devemos escandalizar. Sim. É bíblico, temos que ter ordem e decência, né, pastor João? Só que a menina, gente, poderia estar como outras, ou como tem MCs mirins, que gravam músicas seculares, e até músicas que são depravadas para as suas idades, E são tidos como os bonitinhos, né? bonitinhos. Gente, deixa a menina cantar. Eu acho exatamente isso. Deixa a menina louvar. Ela tá levando a com mensagem, né? performance ou não, tá louvando o Exatamente. Senhor. Olha, o Fuxico Gospel Né? sempre trazendo o ápice, assim, das polêmicas, né, do pastor João, do nosso ter TV mais, Fala... né? E vai ter mais, Vai gente. ter Vai ter bomba. mais. Olha, vai ter bomba aí. Esses foram as reportagens dessa semana do Fuxico Gospel. Comenta lá, curte também, deixa sua opinião, pra gente é muito importante. E é isso, gente. Fica ligadinho que tem mais. E estamos continuando aqui, nesse momento, com Assembleanos de Valor, trazendo aí um tema bem forte. O pastor Napoleão rasgou o verbo, convidados que estão aqui. E eu vou te falar, em certo ponto eu concordo com ele. Porque ele traz uma evidência dizendo que o evangelho de hoje é baseado em dinheiro. Doutor Janderson, verdade? Sim ou não? Talvez? Sim, antigamente quando eu falava para um cristão que ele iria morrer, ele falava assim, glória a Deus, eu vou para a glória. Infelizmente hoje, quando as pessoas dizem, você vai morrer, ele fala assim, não, espera só mais um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para poder cumprir aqui na terra. Antigamente as pessoas buscavam a Deus por aquilo que ele representava e por aquilo que ele é. Hoje só buscam a Deus por aquilo que ele pode dar. Então, quando eles buscam por aquilo que pode dar, a igreja, ela está amplamente, eu falo isso, a igreja está amplamente adoecida, Lia, com relação a isso. A igreja precisa mais do Espírito Santo e menos negócios dentro da igreja. E pastor Gabriel Marques, e aí? Como pastor... Eu li a frase ali, o evangelho de hoje é baseado em dinheiro. O pastor Napoleão Falcão, eu tenho um respeito imenso por esse príncipe, né? O príncipe dos pregadores, mas eu discordo. Por quê? Quando você convida um pregador, eu moro no Rio, suponhamos que a igreja do Senhor seja no estado de Minas Gerais, o amor não vai pagar a passagem, o amor não vai pagar a estadia, o amor não vai pagar a alimentação. Vem no amor, mas se eu chegar lá no aeroporto, no guichê, eu quero pagar a passagem de avião no amor, eu não vou conseguir embarcar. Então não é que o evangelho de hoje é baseado em dinheiro, é que existem meios que têm que ser pagos. Óbvio, eu não vou cobrar um cachê para eu ministrar a palavra, mas a igreja que me convida, eu não havendo o dinheiro para custear, a igreja ela tem que sim me ajudar. E aí, pastor João? Agora eu vou entrar no... Só tem 1 minuto, né? Então vamos lá. O que ele falou realmente. Só que a partir do momento que você fala, eu só vou por esse valor, Acho que esse é o grande lance, né? a maioria está assim. Pergunta se a tua igreja é grande ou pequena. Quantos membros tem lá? Tá vergonhoso. Tá vergonhoso o evangelho. Infelizmente, mas a culpa é dos pastores. Porque se tem quem cobra, porque tem quem pague. paga. Eu não pago. Prefiro estar com meus membros lá, a igreja está crescendo gradativamente, do que tem membro na minha igreja com dificuldade, que vive de cesta básica. Aí como que eu levo um pregador lá, dou 4, 5 mil reais e eu não tenho uma condição para dar para o meu membro?
Então, o pastor foi muito feliz e isso tinha que ser pregado mais vezes para que cheguem ao alcance dos grandes pastores, porque isso vem das grandes igrejas, com que a maior gente- grau aquisitivo de dinheiro. Que a gente não chegue no tempo em que, quando a gente chega numa cantina, numa lanchonete, a gente olha o cardápio exposto para saber o valor do que a gente vai pedir. Daqui a algum tempo a gente vai ter que ter tabela de preço para como que vai se pregar Eu não vou nas citar igrejas. o nome, Lia, por questão de ética, mas o meu último convite para um cantor que eu gostava muito, fui lá todo carinhoso, pô, tenho vontade de tê-lo lá na minha igreja, vai ser benção. Ele, claro, me dá uma oferta de amor. Aí eu, não, tá ok, 8 mil reais que ele me pediu. Aí eu falei assim, é oferta de amor, agora me fala de ódio. Porque se é de amor, é 8 mil, é de ódio é quanto? Gente, olha... Tá vergonhoso. Tá vergonhoso e a vergonhoso. gente precisa ter essa consciência do que é o evangelho, do cristianismo, do reino de Deus, acima de qualquer coisa. Essa foi a reportagem polêmica, assim, da Assembleia de Valor dessa semana. Como eu sempre peço, deixa a sua opinião, fala o que você está pensando. Esse foi o TV Fala Crente desse sábado, com esses convidados aqui maravilhosos, Dr. Janson Kozlovski, o pastor Gabriel Marques, o pastor João, que é uma metralhadora, que ele sempre está aqui, ó, afiado. E daqui a pouquinho tem Jogo do Brasil. Ele já veio no traje dele. Brasil! Será que a gente vai ganhar? Temos que ganhar. Quanto que você acha que vai ser o placar? 2-1. Doutor Janderson, 2-0. pastor Gabriel Marques. 3-2. Bota no microfone pra ficar 3 a 2, gravado. vai ser acirrado. Ó, Mas vamos vai ser ganhar. acirrado. Vamos ganhar. Brasil! Gente, vem pra cá então, pastor João, pra gente encerrar esse programa desse sábado, que foi, ó, forte, hein, pastor João? Lia, hoje nós tivemos temas bastante polêmicos, como de sempre, mas com certeza trouxe um esclarecimento para muitas famílias. Foi muito bom, foi muito importante. Como sempre, é muito bom estar aqui com o pastor João, que vocês, dos bastidores, ele é mais divertido ainda do que aqui na TV, vocês não têm ideia, gente. E olha, que bom estar aqui com vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua empresa, a sua família. Junta aí com a sua família para assistir o Jogo do Brasil. Ontem foi Dia dos Namorados. Aproveita e continua no Dia dos Namorados aí, vendo, né, um jogo junto. Com a esposa, vai ver, pastor João, ou não? Com certeza. Ah, então tá. Com certeza. Gente, obrigada. Fica com Deus. É isso aí. Obrigada, hein, pela